Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina. Olá, Andreia. Bom dia. Então, bom dia, boa tarde, não sei. Agora é boa tarde. Mas quando nos estiverem a ouvir, talvez seja bom dia. Então, olha, hoje estou aqui um bocadinho nervosa e entusiasmada. E acho que temos um convidado muito especial. Queres falar um bocadinho sobre ele? Sim, nós temos aqui então connosco, nós convidamos o Pedro Vieira. Olá, Pedro. Olá Andrei, olá Catarina. Quisemos convidar o Pedro Vieira, não sei se te queres tu apresentar ou... Bem, eu posso me apresentar, vou dizer. Olha, eu posso me apresentar dizendo as coisas que as pessoas normalmente dizem sobre mim quando me apresentam. Ok. Eu tenho 47 anos, sou coach de profissão há mais ou menos 15 anos e desde essa altura que passo a maior parte do meu tempo a pensar sobre desenvolvimento pessoal, a escrever livros, a fazer podcasts, a fazer palestras, a organizar cursos, e é nesse âmbito que a maior parte das pessoas me conhecem. Para além disso, eu sou economista de treino académico, dou aulas em pós-graduações, tenho 3 filhos, que é mais importante do que tudo o resto, não é? Que dá razão a tudo o resto. Muitas pessoas também me conhecem pela parceria de vida e também de trabalho que eu tenho com a Mia, que eu acho que já esteve aqui no vosso podcast, não foi? Sim, Ah, sim, sim. já. E acho que assim a coisa mais importante talvez é que depois destes anos todos a pensar e a repensar o desenvolvimento pessoal, tenho mais perguntas do que respostas e sinto-me constantemente curioso em relação a estes processos todos nossos de pensar, sentir, fazer, e espero que aqui durante a nossa conversa surjam mais algumas às para as perguntas que todos temos sobre estas coisas importantes de como é que se vive uma boa vida, não é? Que é aquilo que todos queremos. Apresentem bem, Catarina. Acho que sim. Melhor impossível. Não, nós realmente, pronto, o nosso podcast tem o objetivo mesmo ou a intenção de levar realmente mais leveza à vida das pessoas, não é? Todos nós passamos por desafios, não é? E que nos questionamos muito, não é? E realmente é também levar às pessoas que nos estão a ouvir, neste caso, também estratégias para realmente estarem de uma forma mais leve no seu dia-a-dia. E realmente também quisemos te trazer aqui porque nós as duas já tivemos a oportunidade de estar contigo em momentos de formação e também ouvir-te em palestras, não é? E realmente és uma pessoa que transmite os conteúdos que sabes e que também foste aprimorando de uma forma muito fácil de entender, não é? E que já nos trouxe a nós pessoalmente e a mim pessoalmente me trouxe realmente estratégias para no meu dia-a-dia também poder olhar para as coisas de outra maneira. E então hoje tínhamos pensado, não é, André, falar um pouco aqui dos objetivos, pronto, porque na nossa vida nós vamos traçando objetivos, não é? E como é que nós nos podemos relacionar com eles de uma forma saudável. Uhum. Sabes que um dos lemas que eu aprendi com o Pedro foi o auto-coaching sempre. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de aprender com o Pedro é esse convite constante de não nos demitirmos do nosso próprio processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal.
E é neste âmbito, muitas vezes no desenvolvimento pessoal, falamos sobre objetivos, alta performance, de mantermos o foco, de resiliência, não é? De disciplina, e muitas vezes falamos disso de uma forma, eu vou dizer desta forma, não sei, mas é muito guerreira, não é? É muito em resistência, aguenta, cerra os dentes e faz o que é para fazer, não é? Cai 7 vezes, levanta-te 8. Exatamente. Bate com a cabeça e continua Sim. enquanto a perna estiver a funcionar, não é? É. E aqui a ideia era, eu gostava muito, e acho que tu também, que é pelo que temos falado as duas, de ouvir o Pedro e falar com ele sobre como é que este caminho de definirmos metas para nós, definirmos os nossos objetivos e realmente nos desafiarmos a evoluir, a crescer, a ir atrás daquilo que nos faz sentido e que nos deixa mais próximos de nos sentirmos felizes e realizados. Como é que nós fazemos essa definição de metas e vamos encontrando as nossas estratégias para caminhar em direção a isso, de uma maneira conectada connosco e não através dessa pressão de Tem que exterior, ser. do tem que ser, do em resistência, sabendo que a dor também às vezes faz parte do caminho, não é? Portanto, acho que a minha primeira pergunta começa por aí. Como é que nós podemos definir objetivos e metas para a nossa vida a partir de um ponto de alinhamento connosco e não daquilo que a sociedade nos diz que devem ser as nossas metas, devem ser os nossos objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais? Olha, André, a primeira coisa que me ocorreu foi fazer aqui referência ao facto de nós, quando somos honestos connosco, não é? Quando não ficamos só pela primeira resposta, mas vamos assim mais fundo dentro de nós. Eu acho que inevitavelmente nós vamos descobrir que nós não queremos uma coisa ou duas ou três. Vamos descobrir que nós queremos muitas coisas. Porque aquilo a que nós nos habituamos a chamar de eu, é na realidade um sistema complexo e rico e com muitas facetas. E portanto, quando nós às vezes há assim uma sobressimplificação disto, quer dizer, ok, tu tens que definir aquilo que queres com clareza. O que é que tu queres? Quero ser promovido, quero ser pai, quero ter uma casa maior, quero ganhar mais dinheiro. Ok, e todas essas coisas podem ser coisas que eu quero, de facto. Mas em princípio há mais coisas, para além destas. Há muitas mais. E é quase certo que entre todas as coisas que eu quero, algumas vão entrar em conflito. Né? E, olha, eu, por exemplo, eu quero fazer muitas coisas. Profissionalmente quero fazer muitas coisas. Quero escrever livros, quero fazer cursos, quero criar novos conteúdos, quero fazer sempre um monte de coisas. E também quero descansar e quero não fazer nada. E quero fazer férias o tempo todo. Ora, estas coisas, elas muitas vezes entram em conflito. Né? Tipicamente, tu usaste aí umas palavras que são fortes e que eu vejo muito, assim, serem referenciadas no mundo do desenvolvimento pessoal, a disciplina, o foco, a determinação, a resiliência, que são tudo recursos muito importantes que nós temos à nossa disposição e que eles às vezes são utilizados para fazer coisas, para termos umas coisas em detrimento de outras, né? Portanto, eu acho que o primeiro passo que nós podemos dar para ter uma convivência mais saudável com os nossos objetivos é aceitar que nós queremos muitas coisas ao mesmo tempo. Que queremos acordar cedo e também queremos ficar a dormir na cama até tarde, não é? Que queremos ter uma alimentação muito saudável e também temos vontade de comer doce e coisas que nos dão um prazer imediato. E, portanto, aceitar essas coisas todas vai nos permitir perceber que, às vezes, esta conversa da disciplina, do esforço, que ela acontece porque há um lado de mim que tem um objetivo que se está a tentar sobrepor a outra parte de mim que tem outro. Não é? E, portanto, muitas vezes o caminho é, de facto, um caminho de guerra. Não é? Tu utilizaste aí, é uma mentalidade de guerreiro. Que é uma mentalidade de guerreiro de mim sobre mim. Não é? Que é um lado de mim a tentar sobrepor-se ao outro. E, ora, nós sabemos, né? Nós sabemos que quando há guerra, quando há confronto, quando há conflito, ou o conflito se prolonga e há uma constante drenagem de recursos, né? Estás constantemente a necessitar de recursos para manter o conflito, ou então o conflito termina
e ele termina temporariamente com uma das partes ganhando ao outro. Ora, nós também sabemos do estudo dos conflitos que quando uma parte é vencida, fica lixada. Não é? E começa a preparar a vingança, não é? Diz assim, deixa-me esperar pela minha oportunidade. Portanto, eu acho que esta não é de toda a melhor forma de nós lidarmos com esta multiplicidade de objetivos. Uma forma mais saudável e interessante é nós aceitarmos que temos muitos objetivos e indagarmos quais são as necessidades que temos por trás dos objetivos e tentarmos perceber dessa forma como é que nós podemos criar mais harmonia entre todas as partes do nosso sistema. Uma boa forma de começar é, em vez de eu me focar tanto em o que é que eu quero ter, o que é que eu quero fazer, né, é eu começar por como é que eu me quero sentir. Aí definir aquilo que nós, se quiséssemos, podíamos chamar de objetivos emocionais. Como é que eu me quero sentir? Quero-me sentir tranquilo, quero-me sentir entusiasmado, quero-me sentir apaixonado, quero-me sentir realizado. Como é que eu me quero sentir? E provavelmente, mais uma vez, vou-me querer sentir de muitas formas diferentes. Não é? Quais são as principais? Quais são aquelas que ressoam mais? Quando eu faço esta pergunta aos meus clientes, aos meus alunos, como é que queres sentir? É muito raro as pessoas dizerem quero-me sentir estressado, quero-me sentir ansioso, quero-me sentir em luta constante, quero-me sentir inquieto, perturbado, não é? Quero-me sentir cheio de raiva. Normalmente até são coisas muito diferentes desta. Portanto, começar por aí, normalmente, começa a estarmos conscientes disso, ajuda-nos depois a dar o segundo passo. Ok, sabendo que é assim que eu me quero sentir, o que é que eu quero ter, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero experienciar, que me permite viver os meus objetivos emocionais. Isso ajuda-me logo a descartar uma série de coisas, não é? Ou seja, desculpa Pedro, Sim, força, força. esta pergunta pode ser um bom barómetro, não é? Para eu flexibilizar um pouco o que é que, se estou então a seguir uma estratégia que é boa para mim ou não, naquele momento, porque realmente era como tu estavas a dizer, eu posso ter objetivos que são contraditórios entre eles, não é? Se eu estiver sempre numa procura de ver definido como é que eu me quero estar a sentir e mal consiga perceber, não é, que não me estou a sentir daquela forma, pode ser uma boa forma, um bom período para eu parar, não é, e perceber, olha, então realmente se calhar o que é que me está a acontecer e o que é que eu posso, será que é mesmo por aqui que eu quero ir ou não? É isso? Pode ser uma boa forma de... Sim, pode ser uma boa forma de medir, sendo que quando nós dizemos eu quero me sentir de determinada forma e listamos 3 ou 4 ou 5 estados emocionais que nós queremos ter presentes, nós também sabemos que os estados emocionais são estados, não é? Portanto, eles são temporários. Não é? Isto não quer dizer, porque isto seria uma ilusão, por exemplo, que se um dos meus objetivos emocionais é a tranquilidade, eu não estou a propor a mim próprio que quero encontrar aqui uma forma de estar tranquilo o tempo todo. Sempre, sim. Não é? Sempre, porque isso não vai acontecer. Mas pelo menos percebo que, olha, durante a última semana, durante o último mês, não é? Em quantos momentos é que eu senti tranquilidade? Um ou dois. Ok, então se calhar, se isto é importante para mim e não está a acontecer, há aqui um desajustamento qualquer. Não é? Deixa-me olhar outra vez para os meus objetivos específicos. Até aqui, eu estou a ir atrás de quê? Porque algumas das coisas que eu estou a perseguir, elas podem de facto não me permitir de todo ter esses estados emocionais. Ou então são as estratégias ou caminhos que eu estou a seguir que não me permitem experienciar estes estados. Isto normalmente é um barómetro bom, é uma boa forma de eu perceber se estou assim em alinhamento. Sendo que responder à pergunta como é que eu me quero sentir não é tão fácil como isso. Não é tão fácil como isso. Porque responder a essa pergunta põe-nos em contacto com uma série de constrangimentos que nós temos. Por exemplo, põe-me em contacto com as minhas crenças sobre merecimento, não é? Eu posso dizer, como é que eu quero me sentir? Quero me sentir amado, não é? Mas se calhar não acredito que mereça ser amado, então depois quero uma coisa, mas que estou constantemente depois a achar que não a mereço, e isso causa-me aqui uma série de constrangimentos. Portanto, fazer esta pergunta e ficar com esta pergunta durante algum tempo, como é que eu me quero sentir? E ir respondendo com calma. E eu acho que é um belo ponto de partida para nós nos podermos relacionar bem com os nossos objetivos. Sim, Mas-
ajudar a defini-los, e acho que também entregaste aí outra fórmula, que é como é que eu me quero sentir e que necessidades eu estou a querer preencher através deste objetivo. Não é só o sentir-me assim, é como é que eu acho que me vou sentir depois de atingir isso, porque ainda há essa diferenciação, não é? Às vezes nós achamos que aquele é o objetivo que queremos porque queremos sentir-nos de determinada maneira E e achamos achamos que que aquela é a única forma isso. de conseguir. Diz, Cat. Não, ia dizer que, pronto, como o Pedro estava a dizer, né, responder a esta pergunta nem sempre é fácil, mas que se calhar pode ser um bom treino realmente tentar especificar, não é? Portanto, em vez de ser mais generalista, não é? E eu tentar perceber, por exemplo, numa área em específico, ou então em relação a um objetivo em específico, como é que eu me quero estar a sentir na realização de determinada atividade, não é? Ou em determinado papel, porque é como tu estás a dizer, não é? Nós vamos sentindo várias coisas ao longo do dia também, não é? Portanto, há circunstâncias, há muitos acontecimentos, não podemos estar aqui a ser utópicos, a pensar que vamos conseguir só porque temos isto muito bem alinhado, muito bem orientado. Mas em relação a um determinado ponto em específico, não é? Por exemplo, no trabalho, eu sei que quero estar a sentir-me sem estar em esforço, sem estar desmotivado, não é? Portanto, se eu estiver a fazer alguma coisa que eu saiba, que eu me aperceba, bem, isto não é propriamente agradável para mim, se calhar, claro que sabemos que nem sempre é possível, mas pode ser uma boa forma de o especificar, pode ser uma boa forma de me ajudar a responder a esta pergunta, ou ter isto mais alinhado, não sei. Olha, eu estou a imaginar a Andreia de há 5 anos a ouvir este podcast e a pensar assim, quero-me sentir mais tranquila, isso faz-me sentir, sei lá, mais segura, que sinto que não estou fora de controlo, que consigo lidar com o que a vida me oferece, não é? Pronto, não sei se a Andreia há 5 anos atrás pensaria assim, mas vou traduzir o que ela queria, o que ela queria pensar. E vejo, isso é muito bonito, mas agora a forma que eu acho de fazer isso é meditar todos os dias 1 hora. E neste processo de me sentir tranquila e meditar todos os dias 1 hora, essa minha forma de chegar a esse meu objetivo começa a trazer-me tudo menos tranquilidade. E estavas aí a propor que às vezes as estratégias que escolhemos para os nossos objetivos nem sempre nos proporcionam a experiência que queremos, não é? Ou seja, sabendo nós também que a tranquilidade é impermanente e que podemos ampliar esse nosso conceito de ir navegando. Como é que nós começamos a perceber que o objetivo até está alinhado connosco, está alinhado com o que queremos sentir, está alinhado com aquilo que nos faz sentido? Como é que nós começamos a perceber se as estratégias implementadas ou que achamos que na altura eram as certas estão a funcionar para nós ou não? Isso é precisamente uma das grandes vantagens de tu definir objetivos emocionais, porque tu consegues a cada momento perceber como é que te sentes, não é? Basta procurar responder à pergunta como é que me estou a sentir agora, não é? Claro que depois alguns de nós têm mais palavras do que outros para verbalizar a forma como se sentem, mas nós conseguimos geralmente, pelo menos dizer sinto-me bem, sinto-me mal. A partir do momento que eu tenho um objetivo, como por exemplo sentir-me tranquilo, eu posso me questionar, sinto-me tranquilo agora, sinto-me tranquilo com isto que estou a fazer. Pronto, e temos logo ali um emotional check, né? Então o meu objetivo é estar tranquilo. Uma das estratégias que eu estou a seguir é meditar todos os dias 1 hora. Mas enquanto estou a meditar, estou frustrado, estou irritado, estou-me a sentir insuficiente, estou a sentir que estou a perder tempo. Ok, então não faças isso, faz outra coisa. Né? E ganha-se até uma certa, ganha-se uma certa simplicidade, sabes? Sendo que às vezes, em relação a coisas muito grandes da nossa vida, nós não chegamos a definir objetivos emocionais, né? Tipo, uma das áreas em que eu me lembro, uma das áreas mais importantes da minha vida, e onde eu não cheguei a refletir sobre isto, nem muito nem pouco, né? Quando fui pai, portanto já há quase, a minha filha mais velha está quase a fazer 19 anos,
ser pai, não é? Isto é eu sei que é um tema relevante aqui para todos, ser pai, ser mãe, não é? Ter filhos, é uma estratégia, não é? Parece ficar assim um bocado, é uma estratégia, é uma estratégia no sentido que é uma coisa que nós fazemos, não é? É claro que para uns isso acontece de uma forma muito estruturada, muito pensada, para outros até pode ser de uma forma inesperada. Mas a partir desse momento, isso vai afeta muito o nosso dia-a-dia, ou aquilo que fazemos, e também aquilo que pensamos e sentimos. Logo, isso vai gerar certos estados emocionais. E há uns que são mais prováveis do que outros quando passamos a ter crianças em casa, quando passamos a ter cuidado de crianças, a ter essa responsabilidade. Ora, se nós pensarmos nisto antes, podemos dizer, ok, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, e tenho aqui um conjunto de objetivos emocionais. Há aqui coisas que eu gostaria de sentir. E depois, ao longo do tempo, podemos ir percebendo se aquilo que eu estou a viver, aquilo que eu estou a fazer, eu estou a conseguir sentir-me como queria, não é? Sim ou não? Não, ok, há aqui alguma coisa que eu possa mudar. Sendo que depois também vamos lidar com as próprias contingências da nossa realidade. Por exemplo, uma coisa que ainda hoje, passados estes anos todos, é uma patetice que eu às vezes faço, eu tenho muitas vezes o objetivo de estar tranquilo também do ponto de vista sensorial, que é como quem diz, sem barulho, sem, sabe, tranquilidade sonora, não é? Pronto. Quer dizer, fui ter três filhos, não é? Enquanto eles eram pequenos, É um bocado difícil. e sempre assim vai acontecer em momentos muito raros, quando eles estão todos a dormir. Né? Portanto, há momentos em que nós também podemos rever se os nossos objetivos, até do ponto de vista emocional, se eles ainda são possíveis ou prováveis, ou então às vezes redefini-los, dizer assim, ok, então tranquilidade para mim não precisa estar ligado, se calhar, a tranquilidade sonora, não é? Mas pode ser mais uma tranquilidade afetiva, por exemplo, que é uma coisa que eu consigo viver enquanto tenho os meus filhos todos a À minha lutar uns beira. com os outros, e eu estou a olhar para eles e a dizer, pá, tão bom ser pai destas crianças, não é? E isso dá-me uma certa tranquilidade. Portanto, nós acho que esta conversa é interessante e nós raramente a temos, não é? Às vezes no domínio profissional nós dizemos assim, tenho vontade, estou cheio de vontade de me sentir mais realizado, ou de sentir que o meu trabalho é mais significativo, ou de me sentir mais inspirado no local de trabalho, ou de me sentir mais reconhecido. Ou seja, começamos a nomear até algumas coisas que ou são emoções ou estão relacionadas com emoções. Se nós tivermos isso bem seguro, depois, olha, passado um tempo, temos, olha, há 6 meses mudei de trabalho, porque estava em busca de me sentir mais realizado, e olha, não está a acontecer. De facto, não me estou a sentir. Ou pelo contrário, estou-me a sentir mais realizado. Isso dá-nos uma noção mais clara se estamos a aproximar-nos daquilo que queremos ou não. Só que muitas vezes nós não chegamos a fazer isso. Mudei de trabalho porque me pagavam mais. Ok, mas pagar mais em si não é o motivo. O motivo é como é que eu me queria sentir, que achei que ia ser mais provável de ser alcançado através de ganhar mais dinheiro, sentir mais seguro, né? Sentir mais reconhecido, era o quê? Se eu ganhar clareza sobre isto, depois é mais fácil fazer este check. Estou-me a sentir como me queria sentir. Né? É isto. Sim, eu acho que essa proposta também de, no caminho desse objetivo, continuarmos com esta curiosidade e com este trabalho de continuarmos a questionar se é por aqui, se está a resultar, porque eu penso assim, o sonho de ser mãe era alguma coisa muito importante para mim, né? Muito, muito querida. Mas o que eu achava que queria sentir como mãe já não é o que quero sentir hoje, não é? Okay. Se há 5 anos atrás me perguntassem porquê queres tanto ser mãe, né? A minha primeira resposta até poderia ser uma resposta fofinha de ser ouvida, né? É um amor incondicional, é não sei o quê, mas internamente vinha de um lugar de eu quero ser amada, não é? Eu quero sentir-me amada incondicionalmente. E hoje eu sei que quando decides fazer parte da vida de uma criança, seja filho, seja adoção, que se torna filho, seja enteado, seja o que for, tu não vais para esse lugar só para ser amado, não é? Até poderá acontecer, e esperamos que sim, que resulte nisso, mas não é o principal objetivo da relação tu seres amado. Quanto muito é tu amares e criares condições e conexão para isso. E eu vejo muitas vezes, às vezes, até nos meus objetivos,
o ser saudável também já ressignifiquei muitas vezes o que é isto ser saudável para mim e o que é que tem que contemplar a saúde para me proporcionar uma sensação de bem-estar geral, né? E eu acho que este convite de irmos refletindo de se como nos estamos a sentir é realmente esse o caminho que queremos continuar e se esse objetivo continua a ter o mesmo significado para nós ou ser da mesma forma, se é por aí, não é? Sim, acho que é um bom caminho, Andréia. Sempre também com esta abertura de que tu há pouco estavas a dizer, a Andreia, se eu perguntasse a Andreia há 5 anos, né? Nós se calhar perguntei-me há um mês como é que me quero sentir, né? E surgiram uma série de respostas e depois comecei a fazer coisas para me poder sentir daquela forma. Mas depois também posso manter a abertura à mudança a esse nível, não é? Se calhar há um mês o mais importante para mim era sentir-me amado, conectado, tranquilo, e se calhar agora o mais importante para mim é sentir-me entusiasmado e estimulado, não é? Ok, pronto, posso ir revendo as coisas que estou a fazer. Claro que há opções que nós tomamos. Ter filhos é uma delas, que depois, pronto, convém-me. Dificilmente dá para mudar. Convém dizer, ok, eu posso mudar os meus objetivos emocionais, mas há aqui uma estratégia que ela vai se manter, porque agora já aqui está. Não dá para dizer, agora não quer ser pai, agora não quer ser pai. Não, como eu ouvi uma vez alguém a dizer, ser pai ou ser mãe é como tatuar a cara, não é? Pronto, agora já está, agora Pois. olha, agora, Agora é para assumir. agora aguenta-te, agora tens que assumir isto. Mas ter espaço para essa revisão é muito saudável, porque às vezes as pessoas ficam, como eu acompanho clientes de coaching, às vezes nota esta frustração, por exemplo, de alguém que imagina, diz, eu quero me sentir muito realizado profissionalmente, é muito importante para mim poder olhar para o meu percurso e dizer, eu consegui, as pessoas à minha volta reconhecem-me, estou a ajudar, espetáculo. Então fazem 30 por uma linha, fazem planos muito ambiciosos que às vezes implicam muito esforço pessoal, muito abdicar, como estávamos a falar no início da conversa, pôr de lado uma série de outros objetivos que não batem certo com este. E a pessoa anda, por exemplo, 5 anos atrás disto. E chega um momento em que diz, olha, cheguei onde eu queria do ponto de vista emocional, que é, sinto-me realizado, as pessoas à minha volta estão-me a reconhecer, uau, era tudo isto que eu queria. E depois, não é, passado uma ou 2 semanas, dizem, agora quero outra coisa. Agora passou. Agora quero outra coisa. E isto às vezes traz alguma frustração de, até eu andei este tempo todo para ter aqui uma experiência e mal a experiência emocional aconteceu, já quero outra coisa. Portanto, ter esta abertura de que é normal que quando nós temos uma coisa, depois queremos outra. Isto também é válido para alguns dos nossos estados emocionais. Nós tendemos a valorizar muito os estados emocionais que ainda não nos estão acessíveis, não é? Por exemplo, uma pessoa que neste momento não se sente amada, é normal que diga, é muito importante para mim sentir-me amado. Mas se isso for uma experiência diária, tenho pessoas à minha volta que me dão amor e me estão constantemente a verbalizar amor e a mostrar amor, é dizer, ok, não, isto é importante, mas há outras coisas que eu quero também, né? E começamos a ter abertura para isto e perceber que é normal na nossa existência lidar com estas sensações, né? E com esta flutuação de sensações, também nos ajuda a relaxar em relação a tudo isso. Sim, eu acho que pronto, é importante realmente nós conseguirmos retirar um pouco o peso de pensarmos que defini aquilo e agora tem que ser aquilo. Uhum. E trazer a tal flexibilidade de ir percebendo, como vocês estavam a sugerir, não é ir avaliando ao longo do percurso se realmente ainda se justifica ou não. Uhum. E se realmente também não estabeleci estratégias demasiado que podem ser demais para mim, não é? Por exemplo, como a Andreia estava a falar da questão da meditação, se eu sentir que que se calhar todos os dias é demais, também poder haver esta abertura de flexibilizar e de reajustar o que eu defini. E acho que era como tu estavas a dizer, pensar assim que eu posso ir mudando, até porque eu também vou mudando e as minhas necessidades também vão mudando, a forma como elas são satisfeitas também, que é natural que eu vá mudando também de objetivos e que aquilo que se calhar era
algo que eu queria mesmo muito atingir, agora até já nem é. Uhum. Mas há pouco a Andreia até estava a falar como é que nós podemos distinguir, Pedro, se realmente também não é uma estratégia, não é algo, como é que eu vou explicar? Se eu não me estou a agarrar também a isto para poder desistir, Uhum. e até que ponto é que realmente eu posso perceber, não, já estás tu a tentar te auto-boicotar e isto continua a ser importante para ti e tu tens que continuar ou deves continuar a prosseguir. Isso é uma das perguntas habituais que as pessoas trazem para sessões de coaching. Que é como é que eu sei que quando eu estou a implementar uma estratégia que ainda não está a gerar os resultados que eu desejo, como é que eu sei que já chega? Como é que eu sei que, pronto, isto já não vai dar? Como é que eu sei que, que já passou, já estou há tempo demasiado a tentar implementar uma estratégia e os resultados que eu tenho, até do ponto de vista emocional, não são os que eu quero? Isto é muito válido, por exemplo, para os relacionamentos. Como é que eu sei que vale a pena continuar a investir neste relacionamento amoroso, por exemplo, sendo que não me estou a sentir como eu me quero sentir? Ou como é que eu sei que vale a pena continuar, por exemplo, a investir neste trabalho, não é? Sendo que eu não me consigo sentir como quero sentir? Será que devia continuar com esta dieta? Não é? Porque até está a gerar alguns resultados, não todos aqueles que eu quero, mas está-me a custar muito. Não é? E de facto, nós podemos fazer muitas leituras disto. Isto pode ser um ato de sabotagem, não é? Que é como eu estou a pagar um preço por seguir a minha estratégia, então deixa-me saltar fora para não ter que lidar com essa dor. Mas também pode ser nós sentirmos que nos estamos a aproximar de um limite, não é? Que há aqui isto é demais. Claro que em princípio nós chegamos ao limite, porque quando nós chegamos ao limite, a decisão toma-se por si própria, não é? Quando nós chegamos ao limite, se é o limite, nós não conseguimos de facto progredir, não é? Eu às vezes, a mim ajuda muitas vezes a lembrar-me de todas as vezes em que eu fiz corridas mais longas e fiz ultramaratonas, que às vezes quando se chega depois de muitos quilómetros, depois de correr de 60, 70, 80 quilómetros, há ali esta voz a dizer, é melhor parar, não consigo mais. Só que eu tenho uma evidência de que eu consigo mais, que é o facto de estou a ter esta conversa enquanto continuo a andar para a frente, não é? Porque pode haver um momento de colapso, a pessoa desmaia, tipo, há uma falha física, tipo, não consigo. Portanto, o facto de nós estarmos a ter a dúvida quer dizer que ainda é possível progredir, não é? Mas a questão é sempre a que preço. E, portanto, isto o caso que tu colocaste, eu não consigo de todo dar uma resposta, não é? Porque tem que ser a própria pessoa a avaliar. Agora, coisas que são importantes. O facto dela estar a questionar é relevante. Quer dizer que já há provavelmente necessidades opostas a manifestarem-se. Por um lado, a vontade de continuar a persistir, mas também a vontade de deixar de pagar este preço. E é muito importante. É por isso que às vezes a ajuda de um coach, de um terapeuta, às vezes é útil, não é? Que é ter esta conversa com alguém e permitir, às vezes, com a condução de um elemento externo, deixar que as várias partes de nós que estão aqui em conflito que se possam manifestar e explicar o que é que está a acontecer. Porque é que está a ser tão doloroso continuar? Ou porque é que é tão importante continuar apesar de não estar a alcançar resultados? O que é que está aqui em causa? Tenho vergonha de desistir, o que é que os outros vão pensar? É isto? Ou estou-me a desgastar demasiado e estou a pagar um preço que deixou de ser interessante para mim? Portanto, às vezes é mesmo útil teres alguém que te ajude nesta conversa. Sendo que não há uma fórmula, aliás, qualquer fórmula que seja proposta neste departamento, em princípio é uma fraude, ok? Em princípio é uma fraude. Porque vai haver formas de nós explorarmos e no final dessa exploração vai ser necessário continuar a tomar uma decisão que é subjetiva e que nunca é certa nem segura, não é? Nunca é certa nem segura. Aliás, isso é uma das razões pelas quais eu gosto mais de ser coach do que conselheiro, não é? Porque o conselheiro às vezes atravessa-se e vai dizer, olha, em relação a esta situação, faça o que tu me contaste, o melhor que tens a fazer é parar com isso, não é? O coach vai continuar a questionar, porque o coach acredita que o seu cliente é a melhor pessoa para tomar esta decisão. A não ser que seja uma coisa extremamente técnica, em que o coach tenha um conhecimento muito aprofundado.
mas é difícil responder. Quem nos está a ouvir neste momento, pensei que o Pedro me ia dizer quando é que se desiste, até onde... Ele não me vinha ajudar a definir É uma, objetivos. é uma pergunta que as pessoas fazem muitas vezes, não é? Que Mas eu quando acho é que eu sei tu quero mais? já ajudaste bastante, É. que é só esta questão de pôr, se já nos estamos a questionar, Uhum. é uma altura que podemos então reparar. Acho que só isso já realmente ajuda muito, porque às vezes, não é, nós achamos que o questionar também já é visto como algo, lá estou eu a falhar, ou lá estou eu a querer, e pode ser enquadrado de outra maneira. Olha, uma vez o Pedro fez um post sobre a confusão e o que é que a confusão podia significar. Não sei se te lembras desse post. E ainda hoje de manhã mentalmente recorri a ele, porque eu acho que estes períodos de autoquestionamento, de dúvida, estou a querer saltar fora, ou são períodos que realmente nos fazem sentir um bocadinho confusos em relação se o objetivo está certo, se a estratégia está adequada, se isto continua a ser relevante para mim, ou ecológico fazer desta forma, se o preço já não está demasiado alto. Estes períodos de questionamento e de confusão, eles ajudam-nos e fazem parte do processo de ganhar clareza, não é? Sim. E eu acho que esse processo de ganhar clareza, seja com a ajuda de um profissional, ou às vezes em situações que para nós já é mais fácil fazer isso consigo, não é? Dá para isso mesmo, para entendermos que são convites a pensar um bocadinho mais sobre aquilo, ou a sentir mais um bocadinho, a conhecer-me nesse lugar de como é que está a ser para mim agora, não é? E o que é que eu quero? O que é que eu quero agora? É isso mesmo, André, sendo que qual é o significado que nós damos também a essa conversa que temos connosco, é essa revisão de deixa-me questionar aqui um bocadinho e perceber se vale a pena continuar, se devia mudar. É porque há pessoas que imediatamente dizem, isso quer dizer que eu sou uma pessoa cheia de dúvidas, não é? E desde pequeno me ensinaram que é bom ter certezas, não dúvidas. Então deixa-me continuar, não é? Porque dúvidas é para os fracos, não é? Deixa-me continuar, porque Nem eu vou disse que ia ouvir. fazer, agora vou fazer, custa o custar, dou a quem doer, vamos em frente. E há pessoas que seguem essa estratégia, que é uma estratégia de satisfação de necessidades, que é leve tudo à frente, não é? Ficar rico ou morrer a tentar, não é? Que é tipo, pronto, isto ou vai ou racha, não é? São tantas expressões que nós utilizamos e que indicam que nós valorizamos mais o persistir do que o questionar. E eu acho que aqui o questionar para mim é sempre muito saudável, não é? Tu até há pouco, André, logo no início da nossa conversa, falaste na ideia do auto-coaching sempre, não é? De nós de estarmos em interação connosco e com a nossa vida, a fazermos perguntas a nós mesmos: o que é que está a acontecer, o que é que eu quero, como é que eu posso fazer para chegar lá? E, portanto, eu acho que nós nos devíamos questionar imenso sobre os caminhos que estamos a seguir. E claro que isto às vezes também, né, nós estamos aqui a ter uma conversa que às vezes é um bocadinho, às vezes é uma conversa de privilégio, no sentido em que nós às vezes estamos em momentos da nossa vida onde temos determinados recursos, ou temos determinado conhecimento, ou temos determinada maturidade e conseguimos fazer isso. Dizemos, olha que bom, eu todos os dias me questiono sobre os caminhos, eu todos os dias... E há pessoas que estão em momentos da sua vida onde não têm a habilidade de se questionar, ou mesmo que tenham, sentem-se sem escolhas, não é? Eu não posso estar a questionar, eu tenho que ir para este trabalho de que não gosto, porque é a única forma que eu tenho de ter dinheiro para conseguir que o meu filho possa ter comida no final do dia. E, portanto, às vezes pessoas que estão nessas circunstâncias ouvem uma conversa como a nossa, não é? E dizem assim, se falam é de contentes. É muito fácil, estão-se ali a questionar, não é? Estão-se ali a questionar. O Pedro está ali a falar dos clientes dele, jogadores de futebol, alguns que ganham milhões e estão-se a questionar. Ok, assim é fácil. Só que este questionamento, ele também é muito importante e válido quando nós estamos em situações com poucos recursos e com poucas escolhas. Okay? Sendo que às vezes tem que ser feito de uma forma ligeiramente diferente e às vezes é mesmo necessário ter a ajuda de alguém que ajuda a fazer, porque quando estamos muito fechados num mundo sem escolhas, não é? Às vezes
é preciso um bocadinho de choque ou confronto para alguém nos mostrar que eventualmente ainda existe algum tipo de escolha. Sim, claro que este questionamento tem que ser um pouco adaptado à nossa própria realidade, certo, e àquilo entre o possível e o que nós gostaríamos. Há sempre alguma coisa que se pode fazer, não é? Que pode nos aproximar daquilo que nós gostaríamos. Claro que há contextos e há circunstâncias mais favoráveis a isso acontecer, certo. Mas, por exemplo, eu trabalho num contexto de famílias que têm muitos desafios e que têm muitas dificuldades económicas e que está-lhes já a acontecer muita coisa, mas realmente até para viver a vida de uma forma mais agradável para a própria pessoa, têm sempre que encontrar algo que os motive, não é? E que dentro da realidade deles, que nem sempre é fácil, o que é que podem fazer, não é? no seu dia, que lhes permita sentirem-se um pouco melhor. Por isso é que eu acho que... Eu acho que depende muito da vibração em que essas perguntas e esse autoquestionamento é feito, não é? Se vem numa energia ainda de me obrigar a fazer mais e a pagar um preço mais alto do que eu já estou a pagar, ou se me vem abrir possibilidades de eu me relacionar com o que é agora de forma diferente, e acho que isto é válido mesmo, pelo menos para todas as experiências da realidade, com mais ou menos privilégios. Acho que depende muito da intenção com que nós vamos para essas perguntas, seja de fazermos uns aos outros, não é? E seja de fazermos a nós próprios. Essa pergunta que venha com esta gentileza, com esta capacidade de abrir escolhas e possibilidades, às vezes não de mudança imediata da realidade, mas da forma como estamos a lidar com isso, do que o problema é que às vezes nós vamos para essas perguntas, as que fazemos a nós e aos outros, que não são realmente perguntas, pois não são realmente possibilidades de escolha ou alternativas, são perguntas em que já é suposto saberes a resposta certa. Não é? Já é suposto... Sim, nós estamos aqui a falar da possibilidade de nós nos questionarmos através... Gostei de tu referires a gentileza, que é uma coisa que eu acho que é fundamental para nós cultivarmos uma boa relação com a nossa com a comunidade que cada um de nós é, né? Em lugar de ser áspero e dizer, não é? Aqui nós estamos em busca de criar um diálogo interno onde eu digo, ok, se calhar as minhas circunstâncias são muito difíceis neste momento, se calhar não vejo muitas possibilidades, mas deixa-me só ter aqui um momento, 2 minutos, 3 minutos para me questionar, ok, o que é que está realmente a acontecer? E confrontar-me com isso, olha, estou-me a sentir muito mal por isto, por aquilo, ok. O que é que eu gostaria que acontecesse? Não é? E até esta gentileza do que é que eu gostaria, não é imediatamente o que é que eu quero, é o que é que eu gostaria. Pode ser ainda muito hipotético, ok? Até meio de fantasia. Olha, eu gostaria de poder ter mais tempo para mim, eu gostaria de ter mais tranquilidade à minha volta, eu gostaria de sentir mais... Ok, boa. Alguma coisa que eu possa fazer para chegar lá? E esta forma de nós colocarmos as questões, claro que é mais gentil do que nós saltarmos logo para um modelo assim mais direto, que é interessante quando eu tenho mais recursos. Onde é que eu estou? Onde é que eu quero estar? Como é que eu posso fazer para chegar lá? Não é? Porque, como estávamos a propor há pouco, às vezes isso faz mais sentido quando eu estou num ambiente um bocadinho mais privilegiado, onde tenho de facto mais escolhas à minha disposição, não é? E vocês sabem que, como ambas seguem aqui o trabalho que eu procuro fazer, nomeadamente nas redes sociais, eu chamo muitas vezes a mim um pouco de uma missão que nem sempre é agradável, mas que é de apontar o dedo à própria indústria do desenvolvimento pessoal. Que na ânsia de mostrar possibilidade, às vezes é muito dura para pessoas que não estão num momento de grandes possibilidades. Porque na ânsia de criar possibilidade, faz com que as pessoas se sintam culpadas pelas circunstâncias que vivem e pelo facto de continuarem a vivê-las. E eu acho que trazer esta gentileza e compaixão
para os nossos questionamentos de desenvolvimento pessoal é muito importante, porque senão nós, em vez de estarmos a servir as pessoas, ou de servirmos mais pessoas, estamos a chatear a fazer com que as pessoas se sintam ainda mais vitimizadas e que às vezes se sintam culpabilizadas pelas suas próprias circunstâncias de vida. Portanto, gosto desta ideia da gentileza neste questionamento, André. Sim, e eu também acho que é muito importante o mundo do desenvolvimento pessoal, questionar-se também, não é? Nem sempre é fácil esse questionamento de se eu realmente estou a ser coach ou se eu estou aqui armada em conselheiro e acho que o que me serve serve para todos. Porque é muito fácil nós ficarmos com a ilusão de que há um caminho certo, como funcionou, não é? Para nós, ou em determinado momento, que esse agora é o caminho para todos. E às vezes perdemos esta curiosidade e esta gentileza também de deixar que seja o outro a decidir qual é o melhor caminho para si agora. Olha, estou aqui a pensar, falámos aqui muitas coisas de como definir objetivos e metas e como nos irmos alinhando com isso de uma maneira possibilitadora. E estava aqui a pensar que esta conversa é um convite a que as conversas que temos connosco e com outras pessoas sobre objetivos e sobre formas de alcançá-los continuem abertas, não é? Continuem a ser promovidas e estimuladas, seja em podcast, seja em mesas de café, seja onde for. E com que atitudes é que podemos ir para essas conversas sobre o objetivo connosco e com os outros, quando estamos a estimular este ambiente mútuo de crescimento e de alinhamento? Olha, uma das atitudes que a mim me ajuda muito como coach, não é? Que faço tantas vezes a pergunta a outras pessoas, mas o que é que tu queres? O que é que tu queres? Ou às vezes quando estamos a trabalhar com um grupo, o que é que nós queremos? Ou o que é que vocês querem? Com uma família, uma das atitudes muito importantes é de não julgamento em relação àquilo que as pessoas querem, porque não julgamento em dois sentidos. Por um lado, o não julgamento no sentido moral, de dizer pá, isso é errado ou isso é estúpido, mas também o não julgamento no sentido de dizer que isso é pequeno ou isso é grande, não é? Porque uma das coisas que para mim, depois de ter trabalhado com tantas pessoas, uma coisa que se tornou, para mim é clara, né? E eu gosto de propor que os outros também pensem sobre isto, é que na realidade não existe uma escala de valor que me diz que a pessoa que quer ganhar 100 mil euros por mês, este objetivo tem mais valor do que a pessoa que diz que quer ganhar 500 euros por mês. A pessoa que diz, eu quero ser pai, quero ter uma família com 5 filhos, este objetivo não tem mais valor do que o objetivo de eu quero viver sozinho a minha vida toda. Né? O querer dizer, eu quero ser coach e quero impactar a vida de 3 milhões de pessoas, não tem mais valor do que a pessoa diz, olha, eu quero ser coach e quero trabalhar com uma ou duas pessoas a cada ano, não é? E desligar este julgamento, este hierarquizar dos objetivos é muito importante. E mais uma vez aqui, às vezes, na ânsia de inspirar e incentivar as pessoas, o mundo do desenvolvimento pessoal às vezes foca-se muito no mais, tens que ir mais, tens que viver o teu propósito na maior escala que for possível. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo é que para algumas pessoas isto é muito importante, a escala, a dimensão, quero ser o melhor do mundo, é muito importante. Mas para outras pessoas isso não só não tem importância, como até viola um bocadinho os seus valores e não lhes permite sentir como elas querem sentir. Portanto, eu como muitas vezes, como nas conversas sobre objetivos, as pessoas dizem, eu quero isto, e depois viram-se para mim e dizem, o que é que tu achas? E eu normalmente digo, eu não acho nada, não é? Claro que há coisas que eu posso achar, olha que giro, ou que curioso, ou que inesperado, mas eu não, mas achas que está bem, que está mal, devia ser mais, devia ser menos, devia querer isto mais rápido? Achas que é normal eu querer isto aos 50 anos ou aos 20? Ou, eu claro que vou continuar a fazer questões, não é? Para a pessoa perceber qual é o nível de alinhamento que tem com os objetivos. Mas eu próprio não acho nada. E eu acho que nós cultivarmos mais isto uns em relação aos outros, nessas conversas sobre objetivos, que pode ser muito útil. Pode ser muito útil.
Porque às vezes as pessoas dizem uma coisa, Paulo, tive uma conversa com o meu marido sobre os objetivos dele, o gajo não é nada ambicioso, ele devia querer era isto ou aquilo. Eu digo, ok, mas são os objetivos dele, claro que se vocês viverem numa família, também há objetivos em comum e isso é muito importante ser tratado. Mas quando a pessoa está a falar dos seus próprios objetivos, daquilo que ela quer para a sua vida, eu acho que é muito importante nós dizermos, ok, a pessoa é que sabe disso. A não ser que digam um disparate que também afeta a nossa vida, não é? Sim, às Mas vezes... aí falamos das nossas necessidades e daquilo que precisamos também. Sim, às vezes quando nós estamos a falar, estamos a falar em relações que não são profissionais, não é? Às vezes podemos cair no erro, não é? De ir para a conversa a querer validar algumas opiniões ou algumas decisões que nós próprios tomamos e às vezes não estamos propriamente a escutar aquilo que a pessoa está a dizer, não é? E aqui o que estás a propor, não é? Nós podermos dar a pessoa ter espaço de poder dizer aquilo que quer para ela, sem nós mostrarmos crítica ou julgamento, porque às vezes o que nós estamos a procurar é uma própria validação daquilo que nós achamos que é o melhor ou não, mas para aquela pessoa pode não ser. Já repararam no que acontece quando um miúdo chega junto de nós, pode ser um miúdo, um filho, um sobrinho, alguém com quem temos uma ligação direta, mas também pode ser só um outro miúdo qualquer, que chega junto de nós e diz assim, o meu objetivo é, vou ter um teste na escola, o meu objetivo é tirar 100%. A forma como nós lidamos com esse objetivo e as coisas que dizemos logo a seguir, e comparado com o miúdo que chega e diz assim, o meu objetivo é tirar 50 para passar. Como é que nós lidamos com os dois objetivos? Porque nós não sabemos, o objetivo é da própria pessoa, é ela que vai ter que lidar com as consequências daquilo, não é? Nós às vezes podemos fazer perguntas, sobretudo quando as pessoas ainda estão numa idade onde têm dificuldade em entender as consequências dos próprios objetivos que definem. Mas tirando isso, não é? Reparem como muitas pessoas que nos estão a ouvir, neste momento estão a ter aqui uma dissonância cognitiva, não é por dizer, mas espera aí, o Pedro está a dizer que tirar 100 é o mesmo que tirar 50? Não, não é a mesma coisa. O que eu estou a propor é que querer tirar 100 tem o mesmo valor que querer tirar 50. E eu sei que isto às vezes é muito difícil de aceitar, até quando são pessoas de quem nós gostamos e nós gostávamos que elas tivessem, mas nós gostávamos, isso é um objetivo nosso, não é delas, não é? E este confronto às vezes é difícil e nós às vezes temos dificuldade em quando as pessoas nos falam dos seus objetivos, não é? Temos dificuldade em ficar calados, não é? Eu, por exemplo, na minha família nós optamos por ter 3 filhos, não é? O meu objetivo inicial era ter 5. Eu tinha um Excel há muitos anos, tinha às vezes o objetivo e dizia 5 filhos, okay? Depois nasceu a terceira e disse, não, está mais que bom, está mais que bom. Só que, por exemplo, às vezes há pessoas que me dizem assim, eu tenho um filho, queria muito ter outro, mas não posso, não é? E, portanto, desisti desse objetivo. Eu não incentivo a pessoa a dizer, não, mas vê lá, é possível, olha, porque eu tenho 13. É a vida da pessoa, ela quando muito pode se interessar pela minha experiência e fazer-me perguntas, mas eu acho que isto, e ainda respondendo à pergunta da Andreia, eu acho que é mesmo importante para nós falarmos sobre objetivos, irmos com muita abertura e sem julgamento, porque caso contrário, eu acho que isto é uma das coisas que, por um lado, faz com que muitas vezes nós não verbalizemos os nossos objetivos, porque temos medo do julgamento do outro. Ou outras vezes até verbalizamos, mas depois acabamos por receber uma série de inputs que nos levam até às vezes a alterar o nosso objetivo, porque começamos a sofrer pressão social, começamos a sofrer pressão familiar. E eu acho que nós não fazermos isto aos outros já é um ato de ajuda muito grande. Se não vais ajudar, pelo menos não atrapalhes, não é? É isso. Olha, vou só aqui, disseste 2 vezes consequências e eu já tinha sublinhado esta palavra aqui nas minhas notas. Acho que ficou uma parte 2, eu já estou a convidar-te outra vez. Mas acho que uma parte 2 interessante desta conversa é, como propuseste no início, nós às vezes queremos muitas coisas diferentes. E as nossas escolhas têm sempre consequências, algumas delas até imprevisíveis, até as fazermos. E isso também faz parte do nosso processo de maturidade em relação aos nossos objetivos e em relação às formas de os alcançarmos, não é? Aprender a lidar com as consequências das nossas escolhas, quer sejam as que fizemos, quer sejam as que também não fizemos, não é? E acho que isso também é uma coisa que nos pode ajudar a apaziguar e a relacionar-nos melhor com o que estamos a sentir, com os nossos objetivos e com o caminho
para lá chegar, não é? Portanto, fica já aqui o convite. Ok. Então, acho que se calhar hoje, para o que nós nos tínhamos proposto, já conseguimos aqui ter algumas ideias, não é? Pronto, nós propusemos ao Pedro falar um pouco sobre a nossa relação com os objetivos que vamos estabelecendo e tu sugeriste logo que nós pensássemos um pouco mais sobre objetivos emocionais e não tanto em objetivos mais definidos, mas mais emocionais, não é? Como é que eu me quero sentir em relação a determinado aspecto. E realmente irmos sempre flexibilizando o podermos voltar a esse lugar, não é? Porque as coisas vão mudando e porque as circunstâncias vão mudando, até para ir reajustando as estratégias que estamos a utilizar, nunca esquecendo que somos várias pessoas dentro de nós, não é? E que temos diferentes vontades e que ao longo das fases da nossa própria vida, e não só, não é? Mesmo eu numa semana também posso ter muitas vontades diferentes, e realmente ir avaliando e percebendo se aquilo continua a ser ajustado para mim ou não, sustentável para mim ou não. E também a tal pergunta, não é, de eu perceber se posso estar-me a boicotar ou não, realmente o questionar, não é? E perceber que só o facto de eu me estar a questionar já é um bom propósito, não é? Um bom lugar para eu ir percebendo os meus limites e não olhar para este questionamento como algo, não é, de ter dúvidas, mas sim como algo positivo. E falamos aqui também de atitudes, não é? Atitudes que nós podemos ir, quer numa relação de mim para mim, não é? Porque eu neste questionamento também posso ir com estas atitudes, mas também quando vou para a relação com o outro, e quando alguém me partilha algum objetivo, quais são as atitudes que eu posso ter. E falamos aqui um pouco no não julgamento, não é? Eu ir não com a crítica, e com a abertura, não é? De ouvir aquilo que a outra pessoa está a dizer. Com gentileza, se calhar, não é? Também acrescentar aqui nestas atitudes a gentileza, quer para comigo, quer para com o outro. Acrescentas assim. Que belo resumo, Catarina. Estava a pensar isso, eu estava a dizer que belo resumo, estás contratada. Eu ia te perguntar se querias acrescentar assim alguma coisa, ou se ficou assim. Sim, eu acho que a única coisa que eu acrescentaria é que há aqui de facto uma ponte para uma outra conversa, mas que as pessoas podem explorar consigo, que é de facto esta conversa das consequências, que nós muitas vezes queremos certos objetivos, queremos alcançar certas coisas, porque, como a Andrea sugeriu antes, achamos que nos vamos sentir de certa forma quando chegarmos lá. Só que muito daquilo que nos aguarda no futuro é de facto inesperado, incluindo o como é que me vou sentir quando chegar lá e todas as reações que existem em cadeia ao facto de eu chegar a um determinado objetivo. E isso foi uma coisa, eu vou terminar aqui a minha participação com a coisa menos inspiradora de sempre, ok? Porque o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu escrevi chama-se Spider, Como Definir Objetivos Irresistíveis. Portanto, era um livro só sobre definição de objetivos. E uma das coisas que eu fui, de facto, aprendendo e amadurecendo ao longo do tempo sobre objetivos é que alcançar objetivos não é assim tão importante. Porque o mais importante é sempre como é que nós nos vamos sentindo. E todos nós temos referências, provavelmente, na nossa vida, de momentos em que alcançamos objetivos e aquilo foi terrível, foi a pior coisa que nos podia ter acontecido. E outras vezes em que não alcançamos objetivos e ainda bem que foi assim, porque foi espetacular e aconteceram coisas muito melhores. Portanto, eu na minha vida eu defino objetivos e faço coisas ativamente para alcançar objetivos, mas com a leveza, que foi uma palavra que nós utilizamos também aqui algumas vezes, então, com a leveza de eu quero ir nesta direção, mas vou lidando com as coisas tal como elas me vão aparecendo. E se não chegar lá, eu nem sequer sei se isso é bom ou é mau, ok? Eu sei que quero e que estou a fazer coisas para. Aí depois vou também aceitando aquilo que a vida me mostra e me dá. Portanto, Sim, era porque isso às que eu vezes, se nós estivermos muito focados no fim, podemos não aproveitar o processo. É isso, não é? Podemos não estar a aproveitar o que está a acontecer. É isso mesmo. Olha, eu espero que isso não tenha sido a resposta à próxima pergunta, ou se for, volto a reforçar a mensagem. Onde é que tu sentes que pode mais amor na definição e no alinhamento dos nossos objetivos?
Onde é que pode entrar mais amor? Olha, eu acho que se nós pensarmos no que amor significa para nós e na importância que viver em amor e sentir amor tem realmente nas nossas vidas, nós podemos eventualmente até perceber que no fundo, toda a definição do objetivo tem por trás a ideia de chegar lá permite-me viver com mais amor. Né? Só que trazer isso para o consciente e trazer isto, como é que eu traduziria este objetivo em linguagem de amor? Às vezes torna muito óbvio para nós qual é verdadeiramente a necessidade por trás do objetivo. E outras vezes mostra que engraçado, eu quero mais amor, mas fazer isto vai-me trazer menos amor, não é? E acho que usar essa linguagem com pessoas que conseguem utilizar essa linguagem, porque há pessoas que ficam muito atrapalhadas com esta ideia do amor, não é? Mas com quem consegue utilizar essa linguagem, é quase dizer, olha, traduz, eu tenho um objetivo, eu quero isto, como é que isso se traduz em linguagem de amor? E acho que nessa tradução nós ganhamos muita clareza de, por isso é que eu quero isto. Por isso é que eu quero ser pai, por isso é que eu quero ser promovido, por isso é que eu quero falar em público, por isso é que eu quero pesar menos 10 quilos, sabes? Dá-nos uma clareza que eu acho que normalmente é muito esclarecedora. Não é? E acho que terminamos da melhor forma o nosso episódio. As pessoas que quiserem saber mais sobre ti e como podem também aproveitar os vossos cursos e as vossas certificações, queres dizer onde é que podem te procurar? Sim, olha, a forma mais fácil é no Instagram ou no Facebook, é só escrever Pedro Vieira, normalmente o meu perfil aparece logo em primeiro, então é fácil encontrar-me, ou procurar a Life Training no Facebook, no Instagram, em lifetraining.pt, encontram facilmente informação sobre o trabalho todo que nós fazemos. Obrigada. Obrigado, foi muito bom ter esta conversa. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.